Graça e superabundante paz. Tá começando Café com AP, na mini temporada Café com Amigos. E daqui a pouco tá chegando nosso ilustre apóstolo Francisco Nicolau, alguém de suma importância na nossa vida pessoal, na vida da igreja e na vida de muita gente, muita gente. Ele está chegando aí, eu vou chamar ele diretão aqui. E enquanto eu chamo ele, você esse café com a gente, que hoje o negócio promete, promete. Vamos lá, até Nicolau chegando aí. Aleluia. E hoje o tema é importante, a gente vai falar sobre a importância do ministério pastoral nesse tempo. Falando com alguém que tem experiência no assunto. Café com a P é uma live devocional para uma vida plena. E a gente tem compromisso com a palavra de Deus, com o poder de Deus. Queremos que a Bíblia é real, de capa a capa. Queremos que ela vai se cumprir fielmente, cabalmente. Maravilha. Vamos lá, vai chamando alguém, vai clicando aí. Pai, abençoa essa live em nome de Jesus. Abençoa esse tempo glorioso. Abençoa, Senhor, a conexão. Tudo flua bem para a glória e honra do teu santo nome, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Até Nicolau, agora minha vida está mais feliz, agora eu estou feliz, eu estou feliz. Se eu tivesse aí te dar um beijo, um abraço, que saudade, meu Deus do céu. Eu Mas também. não, meu Deus. Eu também, tudo bem? Melhor agora, graças a Deus. Que bom Está te me ver. ouvindo bem? Estou te ouvindo bem. Que bom, que privilégio estar com você. E estou muito feliz mesmo, muito feliz. Algumas ovelhas já entrando, os adolescentes, Priscila, turminha boa aí, amigos. Que bom. Coisa boa, querido. Bom te ver. Feliz demais, saudade. Saber, é Como é que bom está a saber. Gláucia? Como é que está a Gláucia? Tá bem, tá bem. Deu uma saidinha agora, né? Foi fazer Valentina? alguns trabalhos. Valentina tá na escola, sai às 3h30 aqui, Que bom, né? Enorme, enorme, tá grandona, figura que bom. engraçada. Não sei quem ela puxou, né? Pois é, os dois. É, verdade, verdade. Ô, queridão, obrigado por aceitar esse convite, estar aqui com a gente. E Prazer é meu, privilégio é meu. É uma amém. honra. Ah, que bênção. Apê Nicolau, fala pra gente um pouquinho, que por acaso, se tiver alguém aqui que não te conheça, quem é Francisco Nicolau? Eu sou Francisco Nicolau, pastor de uma igreja local chamada Batista das Nações, em Valinhos, e carinhosamente eu chamo de Jerusalinhos, pelo sentido profético da cidade, pela identificação com Jerusalém. Fui chamado ao ministério pastoral em 31 de dezembro de 1980, então já são mais de 40 anos, e tenho 5 filhos, todos no ministério, só uma que não é pastora ainda, porque na época entendeu que não era o tempo, mas os demais pastores, pastora Andréa com seu marido pastoreando na Flórida, pastora Juliana na cidade de Gu, lá tem minha filha Raquel, que é a que não é pastora, é musicista. Tem a pastora Cristiane com o pastor Gustavo, que estão pastoreando a igreja do Nazareno em Amparo. E meu filho, o pastor Samuel e a pastora Carol, comigo aqui. Que bênção. Eu estou tendo a honra de ter a pastora Juliana participando do nosso curso Manual da Felicidade. Ela tem falado,
E, inclusive, ontem ela me deu um relatório muito bom, ela tem sido muito abençoada e ela está multiplicando, ela está usando até para outras pessoas o que ela tem recebido aí do seu curso. Essa é a intenção, essa é a intenção. E eu me sinto muito honrado com a presença de cada um que está ali, cada um tem um nome, uma história, e me sinto muito honrado com a presença dela ali, né, querendo nesse poder de multiplicação e de acréscimo, né, porque cada um que vem, vem somando, né? A gente acha que a gente está só ministrando, mas a gente está recebendo, a gente está ali liberando algo que vai passar pela pessoa e vai voltar para a gente de uma maneira multiplicada, né? Isso é Certo. tremendo, tremendo. Meu AP querido, fala para nós um pouquinho. Eu te convidei para tomar esse café aqui junto. Você tem café e eu tenho só água, rapaz. Eu gostaria de estar tomando um café gostoso também, mas tudo bem. Mas tá ótimo, tá ótimo. E aí, eu te deixei à vontade para escolher o tema, e o seu tema sugerido foi a importância do ministério pastoral para esse tempo. Como que o Senhor definiria, em primeiro lugar, o tempo que a gente está vivendo, né? E depois, fica à vontade já para compartilhar o que está no seu coração a respeito da importância do ministério pastoral. Ok. Não é novidade, apóstolo Rafael, que esse tempo ele é um tempo sui generis, ele quebrou todos os paradigmas sociais, políticos, econômicos, financeiros, e inclusive naquilo que envolve igreja como nós conhecíamos em todos esses anos. Ainda que nós estejamos esperando, sonhando, orando, voltar, em parte, a algum tipo de normalidade, eu não creio que nós conseguiremos voltar a ter uma vida como já tivemos, com liberdade, com alegria, com expressões ministeriais, eclesiásticas, como tivemos até o início do ano passado. Eu creio que nós estamos numa metamorfose, estamos numa mudança muito grande e nós não temos um manual. O difícil disso é que nós não temos um manual, nós temos pontos, apontamentos proféticos, escatológicos, a respeito dos possíveis sinais do fim, mas não uma eclesiologia que nos dê sabedoria para dar passos para ajudar as pessoas. Por outro lado, nós estamos chegando num momento de grande convulsão social. As pessoas elas estão perdendo referenciais de vida, de propósito, elas estão perdendo sonhos, não estão sabendo como colocar os sonhos, e pessoas que vivem sem sonhos, elas ficam à mercê de doenças emocionais, de doenças psíquicos, elas ficam à mercê de dominadores, de opressores, ficam desesperadas por oportunidade, por escapes, tentando buscar escapes, e muitos estão entrando num processo de depressão profundo. Crise, todos nós estamos vivendo, num certo sentido, mas alguns estão vivendo crises maiores por esperar, por ter perspectiva de mudanças que ocorrem e ocorrerão não como essas pessoas esperavam, mas mudanças em que nos levarão a ter procedimentos diferentes, estratégias diferentes e, principalmente, nós vamos precisar de um nível de espiritualidade consistente, de conteúdo, senão nós não suportaremos os dias
presentes e os dias por vir. Uhum. Uau, como isso é importante, AP. Como isso que o senhor está falando é importante para todos nós que estamos aqui ouvindo. Essa live vai ficar gravada, porque eu creio que só isso que o senhor trouxe até agora merece ser revisto, escrito, divulgado. Eu recebo isso, eu falei isso para o senhor recentemente, depois que o senhor passou pela sua experiência do Covid, e Deus falou muito ao seu coração, coisas que o senhor compartilhou com a gente e nas redes sociais. E eu te disse que, independente de qualquer estrutura humana, física, ou qualquer hierarquia, o senhor é um pai. O senhor é um pai para mim, o senhor é um pai para muitas pessoas, Obrigado. sem obrigação nenhuma. Sem obrigação nenhuma. Obrigado. Ao contrário, Obrigado. agora é a hora da gente te servir. Agora é a hora de nós que nos sentimos filhos te servir. Recebo. Amém, em nome de Jesus, para que a sua vida seja cada vez melhor. Digo isso Amém. de coração e com muito respeito. E digo isso para respaldar essas palavras que o Senhor está trazendo para nós, que são direcionamento. O Senhor mesmo disse que não tem um manual, mas uma impressão como essa nos ajuda a escrever um manual. Mesmo que daqui um mês, daqui 2 meses, o Senhor mesmo vem e diga, olha, eu falei isso e agora isso amadureceu e eu entendi que é assim. E outros venham, né, trazer e ajudar a gente nesse processo. Né? Porque eu também tenho essa impressão, humilde impressão, de que Deus está tratando de dentro para fora com a sua noiva, para que ela esteja limpa, adornada e pronta para o encontro com Ele. Né? E aí a gente realmente precisa viver esse processo de transformação interior, de compreensão, para sobreviver e para usufruir de tudo que Deus tem nesse momento. Né? O senhor recentemente afirmou que mudou a sua ótica com respeito ao arrebatamento, né? E isso até nossos colegas ali, o apóstolo Arles e tudo, o pessoal até aproveitou da amizade para brincar um pouco, né? O que te levou a pensar nisso, AP? Assim, como que era a sua visão anterior, era uma visão pós-tribulacionista, se tornou pré-tribulacionista? O que isso mudou na prática dentro do seu coração e como isso tem vindo para a igreja no aspecto cotidiano e pastoral? Se o senhor quiser também falar disso, senão o senhor pode falar do que quiser. Na realidade, nós tínhamos as coisas muito bem pontuadas, de arrebatamento, retirada da igreja. Uhum. E eu não vou dizer que não seja assim. Uhum. Mas à medida que a gente vai avançando, nós sabemos que a revelação é progressiva. E à medida que você vai vivendo os tempos, você vai começando a compreender coisas. Por exemplo, em 2019 eu falava sobre a aceleração do tempo. Uhum. E a última mensagem que falei em novembro de 2019, acho que aqui em Embu das Artes, num congresso da RANC, eu falei, olha, daqui a um ano nós não nos conheceremos, nem imaginamos aonde poderemos estar. Uhum. E isso foi em novembro de 2019. Quando começou o Covid, um pastor estava presente, nem estava presente, e viu um vídeo, um colega da Bola de Neve, ele disse, Nicolau, era sobre isso que você estava falando? Eu falei, não, eu não sabia que seria assim e tão rápido assim. E no decorrer do Covid, de todas essas coisas, nós somos pegos de surpresa, por mais que preparássemos, por mais que tivéssemos a mente escatológica, fizesse leituras, nós somos tomados de surpresa, fui tomado de surpresa. E tenho tentado entender esse tempo que nós estamos vivendo, e por eu entender que é um tempo de agonia, eu não consigo atribuir esse tempo ainda como a chamada grande tribulação. Na realidade, eu creio que, biblicamente, a grande tribulação ela vai ser talvez um período curto. E como é dito mesmo que, se não fosse abreviado, nem os eleitos suportariam,
eu vejo que os eleitos estarão no tempo de grande pressão espiritual. E a gente estudava sobre isso, que se fala bastante, sobre a nova ordem mundial. Eu me lembro que, há uns 20 anos, antes do ano 2000, eu já rodava o país com um livro que eu comprei chamado A Armadilha da Globalização. Era tão fantástico que eu não acreditava que aquilo pudesse acontecer. Clube Bilderberg. Então, eu achava que era tudo fantasia, domínio do governo, controle total, né? Aquele que falava lá no passado, o Big Brother, né? O grande irmão. Todas essas coisas pareciam que estavam muito distantes. E nós vivenciamos isso de uma maneira assombrosa agora em 2020. Quando começou a se falar de vacina, as pessoas falavam, não, eu não vou porque essa vacina vai mexer com o DNA, vai ter o controle. E, de repente, a crise levou as pessoas a nem saber, nem se importar se tem, se não tem. As pessoas estão brigando para ser vacinadas, estão querendo comprar vacina no câmbio negro. Por quê? O mundo foi levado a tal ponto de angústia que qualquer alternativa, qualquer possibilidade de amenizar a dor, qualquer possibilidade de um escape, as pessoas se abrem. Então, de repente, aquilo que parecia muito difícil tocar na nossa individualidade, tocar na nossa liberdade, nos confinar dentro de casa, isso agora é feito com uma facilidade assombrosa. Meu Deus. Quando nós olhamos para o dinheiro, o que é o dinheiro? Hoje é só um símbolo. Eu fui financista, eu fui auditor financeiro. Eu sou do tempo em que, para se emitir moeda, tinha que ter um lastro em ouro. Hoje não. Hoje se cria filosoficamente uma importância, um valor, um símbolo, e isso pode fazer o que estão falando aí agora, de resetar tudo, zerar tudo, começar de novo, baseado em quê? Em nada. Baseado na cabeça de quem pode fazer isso. Então, eu vejo um momento em que nós estamos humanamente totalmente fragilizados, totalmente à mercê. Agora, nós que temos Cristo e a nossa convicção de fé, mais do que nunca, o que tem nos sustentado é a certeza que Cristo reina, que Deus é soberano, que a história Ele controla, que no final o reino vai prevalecer, mas para que a gente possa, o nosso emocional, suportar isso, vai ser necessário vida com Deus, mas não vida com Deus dominical, dia de quarta-feira, vida com Deus a todo momento. Nós iremos carregar a cruz. Agora é a hora da identificação com Cristo. Agora é a hora de, como se diz, quem está no fundo do poço só tem uma alternativa, olhar para cima. Não tem alternativa de olhar para o lado, é só para cima. Então, hoje, eu creio, continuo crendo numa igreja vencedora, porque no final, em Apocalipse, diz que o Cordeiro vencerá. E com ele vão estar os chamados, os eleitos e os fiéis. Não estarão só os chamados. Não basta ser chamado, não basta ser eleito. Tem que ser fiel. Aleluia. Porque Jesus, no sermão em Mateus 24, ele fala, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará. O que significa quase todos? Não é de quem não tem o amor, está falando ali do povo dele. Então, o amor de quase todos esfriará. Por quê? Vai esfriar de graça? Não. Por causa do poder da maldade, da iniquidade. Então, eu vejo que esse é o tempo do ministério pastoral. Não estou desfazendo dos outros, não estou fazendo... Não, mas até aquilo que Deus colocou no meu coração, porque o apóstolo, ele está, né? Pastor, evangelista, mestre, apóstolo, profeta. Na realidade, o apóstolo é aquele que é enviado, é aquele que trabalha na revelação, é aquele que envia pessoas, é um pai. Está vendo além de uma igreja local. E tem aquelas pessoas que são pessoas chamadas mesmo para uma igreja local. Mas hoje eu vejo que
Os chamados os eleitos e fiéis está em Apocalipse. Alguém colocou aí? Está em Apocalipse. Eu vejo que hoje, por causa da situação, o pastoral vai extrapolar o ofício de pastor. Porque vai ter o pastor de ofício, mas hoje eu conto com pessoas que nem têm o ofício pastoral, mas que precisarão operar como pastores. Haja vista a quantidade de pessoas abarrotando hospitais, clínicas psiquiátricas. Psiquiatra está ganhando dinheiro, não está tendo horário, está atendendo até tarde da noite, porque o mundo ficou doente. Não é só o Covid-19, não é mais agora o P1, que é pior do que o 19, que agora é a cepa que está assombrando todo mundo. Isso afetou a alma das pessoas. Então, é um tempo de um cuidado extra, diferenciado. Então, é por isso que eu escolhi esse tema para falar. E hoje, o senhor, depois da sua experiência, eu estou dizendo assim, mas o senhor me corrija. Eu entendo que, depois da sua experiência pelo Covid, o senhor tomou uma direção dada por Deus, de uma direção local, né? Foi isso. E como tem sido hoje, para o senhor, essa atividade local, né? Sendo que o senhor sempre foi um pastor local, mas viajou e operou no apostólico, que ainda opera, né? Pois é. Quando Deus falou, no nosso caso específico, porque a igreja, ela perdeu a pastora Wanda, esposa, ela era pastora de direito e de fato. Eu era o sênior, o apóstolo, e eu não tinha a preocupação micro da empresa, eu tinha a preocupação macro de ter a direção ministerial, de resolver as questões jurídicas, de resolver as questões espirituais graves, de assinar, de me reunir com diáconos, com os nossos pastores. Mas quem cuidava das pessoas, todas, era ela. Então, eu me lembro de exemplo que a pessoa às vezes ligava um irmão, estava lembrando disso ontem, ele ligava assim, eu atendi o telefone, e ele dizia, o apóstolo, a pastora Wanda está? Eu dizia, não. Então eu ligo depois. Eu tenho algo para tratar. Eu falei, então, por favor, ligue depois e fale com ela. Por quê? Eu nem sabia do dia a dia da igreja. E ela faleceu em março, no início do ano. Muito bem. No decorrer do ano, nós começamos a trabalhar com os nossos pastores e pastoras, homens e mulheres de Deus, santos de Deus. Mas a coisa não funciona como eu pensava, até como uma empresa, né? Às vezes na empresa você substitui, perde uma pessoa, você pega a tarefa daquela pessoa, você distribui entre outros. Eu pensava que seria mais ou menos assim, porque todo mundo, os próprios pastores auxiliares que nós temos, praticamente foram escolhidos por ela. Os diáconos que nós temos foram escolhidos por ela. Tirando esses últimos que eu escolhi agora, já praticamente, não sei se no meio ou no fim de 2020, todos os pastores, líderes, eram escolhidos por ela, porque ela vivia o dia a dia. Muito bem, quando termina isso, e Deus foi gracioso, e a igreja passou 2019. Quando entra o Covid-2020, Covid-19, o ano 2020, a coisa foi caminhando e a gente foi tentando ver como é que ficava, né? Esperava-se que em 2 meses terminava aquilo, maio termina isso. Fizemos o jejum em abril, como vamos fazer agora de novo, né? Na Páscoa. Não, esse jejum vai resolver. Não resolveu. Não, mas é em Pentecostes. Em Pentecostes a gente sai disso. Quando alguém falava para setembro, é absurdo, isso é política, isso é conversa. Que setembro o quê? Setembro não vai ter mais nada. Nós vamos ter a nossa festa dos tabernáculos, como tínhamos todos os anos. E não. E foi piorando. Então, em novembro, eu tive a experiência do Covid, como já falei,
E Deus falou, volta para a tua igreja. Uhum. E o apostólico, as pessoas que quiserem vão saber onde encontrar. Uhum. Nas tuas lives, no Telegram. Uhum. Cuida da igreja, que a igreja está ferida. Uhum. E aí Deus trouxe do ano 2019 e 2020. Mas eu pensava que era uma dimensão de ferida, não como eu estou vendo agora, e estou, inclusive, até, num certo sentido, muito apreensivo. Uhum. Tanto eu como os pastores que nos auxiliam, como o meu filho, que é o meu braço direito, como pastoras que eu tenho aqui em tempo integral, que me auxilia, nos auxilia. A gente está vendo que tomou uma proporção muito séria. Então, aquilo que para mim foi que Deus me disse que era um Shabat, não é um Shabat de descanso, era um Shabat de compromissos fora que eu não tenho condições, haja vista que eu não estou conseguindo dar conta nem daqui, porque na realidade nós estamos precisando trabalhar com cura, e cura não é uma cura que você passa uma bula e manda a pessoa comprar o remédio. É cura de acompanhamento. E é um grupo de pessoas que quer, ainda que tenhamos pastores e pastoras que são sinceros, são de Deus, mas uma coisa que eu tenho percebido é o referencial pastoral. É alguma coisa de Deus que não torna uma pessoa melhor que outra. Eu não me vejo melhor do que nenhum dos pastores que eu tenho aqui. Eu me vejo como o pastor da igreja. Quando Jesus fala, há um rebanho, há um só pastor, e a ovelha conhece a voz do seu pastor, hoje eu consigo entender o que é um presbitério, o que é delegar tarefas. Mas há uma voz que é ouvida, que é a voz do pastor. Ferirei o pastor e dispersarei o rebanho, diz a palavra em Zacarias, e Jesus cita isso um pouco antes da sua morte. Então, hoje eu vejo que isso é mais sério do que eu imaginava. Não basta eu aumentar, por exemplo, dobrar. Eu falava com meu filho agora há pouco, no começo do ano eu até falava, podemos pensar em separar mais um casal para o ministério pastoral. E vimos que se tivéssemos tido feito isso, teríamos errado redondamente, porque não funcionaria. Não adianta eu dobrar hoje o quadro de pastores e até teria pessoas. Essa igreja nasceu na nossa casa, ela tem 27 anos. São nossos filhos mesmo, nasceram nas nossas entranhas. Meia dúzia, 10 ou 15 que entraram no percurso, passaram por tantas provas que acabaram sendo enxertados mesmo, são como que tivesse nascido lá, porque vivenciaram toda a história. São filhos mesmo, são pessoas de confiança, são pessoas boas, mas não funciona assim. A gente olha para a igreja, vê a igreja doente. Uma igreja boa. Por quê? Porque está faltando algo. Então, hoje, eu compreendo muito bem o que Deus quis me falar e o desafio que eu tenho nesse ano. Eu espero começar 2022, eu espero começar já no meu... Não sei. Mas hoje eu estou muito ligado. Ontem um colega pediu se eu podia fazer um vídeo, né, para chamar os apóstolos. Somos uns 50 do conselho e na reunião ontem tinha 10. Nós precisamos que esses 50 mobilizem a nação para fazer... Mas a gente não consegue juntar. Por quê? Nem na live. Aí alguém falou, Nicolau, você já correu esse país há tanto tempo, faz uma live, 5 minutos, chama esse pessoal, tenta. E eu falei, tá bom, eu vou arrumar um tempinho, eu vou fazer. Quando você fala nisso, parece que você está esnobando, como eu disse a você. Não é. É muito trabalho, trabalho. E não é só um trabalho que te esgota fisicamente, te esgota emocionalmente. Eu me vejo precisando de cura.
Eu me vejo em crises de choro. Eu, às vezes, estou pregando, eu caio em prantos, eu perco o sono, eu nunca perdi sono. Minha esposa brincava, minha falecida esposa, eu não tenho esposa hoje ainda, orando para que Deus providencie isso o mais depressa possível, porque não dá para ter ministério sozinho. E principalmente agora, você fica doido. Se você estivesse sozinho, você estaria louco. Eu tenho Só por Deus. certeza. Só por Deus. Eu me pego chorando. Então, tem hora que dá uma dor no peito e às vezes você sente uma angústia. Fala, Deus, eu estou precisando de ajuda. Aonde eu vou buscar ajuda? Então, esse é o tempo do pastoral. É um tempo do emocional ir para picos que você não imagina. Eu não consegui imaginar pastor com depressão. Eu hoje entendo. Eu não estou, espero em Deus não ficar, mas se ficar, vou procurar ajuda. Sim. Porque tem pastoras, tem pastores que trabalham especialmente com isso. Até então, estou conseguindo sobreviver. Mas isso tudo me faz ver a dimensão espiritual do momento que nós estamos vivendo. Então, apóstolo, quando eu leio esse texto, que foi um texto... Posso ler? Lógico, por favor. 1 Coríntios 4, verso 1 e 2. Eu ouvi de uma maneira diferente em 1982, quando o falecido Dr. Russell Shedd, ministrando lá no Colégio Batista, no Congresso OM, Missões Mundo, que tinha missionários do mundo inteiro. Foi um dos melhores congressos missionários que eu participei da minha vida. Eu estava no 2º ano da faculdade teológica, eu era seminarista, e ele leu: assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. E ali ele ilustrou, ele pregava com grego, né, aberto, né? E ele falava aqui, essa palavra fala de um homem garçom, de um homem que cuida de alimento. Aqui, esse ministro aqui, esse despenseiro, não está falando de pastor, não, está falando de alguém que vai à despensa e pega a comida adequada para servir. Eu fiquei embebecido com aquela palavra. Então, o homem de Deus, ele não precisa ser reconhecido como nada. Ele tem que ser reconhecido como ministro, como despenseiro, alguém que tem acesso à despensa de Deus e traga a comida adequada para a pessoa. E hoje eu vejo que esse texto é vivo, como sempre foi. Hoje você não vai mandar o pacotão de comida para 1.000 pessoas, para 2.000 pessoas. Você pode até passar ensinos genéricos para todo mundo, mas hoje cada um vai precisar de uma comida. Da mesma maneira que um médico vai passar, olha, você vai ter que tomar isso, você vai ter que tomar esse remédio para uma química no teu cérebro, para você voltar a dormir. Você vai ter que tomar isso aqui para diminuir a tua depressão. Tem cura para a depressão. É espiritual, mas tem a química também. Eu não sou contra o remédio, não. E você vai precisar disso. Então, você vai ter que tratar cada pessoa na situação que ela está. Então, a gente pega uma igreja uniforme como a minha, como a sua, que trabalha há muito tempo, você é um visionário, você é um homem para esse tempo, você já previu isso antes. Então, você vai ter aquilo que vai dar o treinamento para um grupo, mas você vai ter que também ter o diferencial para aquele casal, para aquela família, para aquele jovem, para aquele adolescente, para aquela criança. Então, esse tempo é delicado. Esse tempo não é tempo de enrolador. Esse tempo, os animadores de auditório não vão encontrar público. Os contadores de piada, não que eu não gosto de uma piada, eu conto muitas piadas na hora certa, mas eu não sustento meu ministério na anedota. Eu sustento meu ministério na palavra. Os que têm os 7 passos aí para enriquecer, 7 passos para vencer, não vai ser fácil para essa pessoa, para esse povo, não.
porque é um tempo de profundidade, é um tempo de batalha de alto nível, é um tempo de guerra de reinos, é um tempo que no último Shabat eu falei sobre... O último Shabat foi... O último Shabat eu falei sobre Elias, os profetas. Ali é tempo de guerra espiritual de alto nível. Baal não falou, não é porque ele é ídolo mudo, não, porque eles são demônios. Não falou porque Deus tapou a boca. Se Deus não tapava a boca, o demônio falaria ali sim. Porque estava toda a legalidade diabólica ali. Então, é tempo de conflito, é um tempo de conteúdo. Se não tiver conteúdo, o povo vai submergir. A Nicolau, que maravilhoso. O senhor está abrindo as suas realidades, porque tem muitos pastores que estão nos assistindo, e apóstolos, líderes, e só a gente que está à frente do ministério sabe a dedicação exclusiva, né, o tempo que a gente dedica e as consequências disso. Recentemente eu estava falando que pastor, apóstolo, líder, deveria ser acompanhado por psicólogos que cuidam de soldados pós-guerra, de militares, de policiais, porque a gente enfrenta determinadas coisas que, se não é a graça de Deus, não tem insalubridade, não tem nenhum tipo de seguro, né, para nos cobrir, a não ser o sangue de Jesus, das coisas que a gente lida, né, e que acaba que a gente é ser humano. E tem muito pastor que, infelizmente, é criticado, né? E muitas vezes não acha nem ninguém para se abrir, para falar o que o senhor está falando aqui, sabe? Que peraí, só um minuto, gente, eu tenho uma alma, eu tenho uma mente que eu preciso de um profissional para me ajudar também. Né? O lado espiritual está aqui, o lado emocional está aqui, o lado químico está aqui, né? E vamos nos deixar ser tratados nessas áreas. Então, eu vejo como fundamental isso. E essas questões de batalha espiritual nos mostram verdadeiramente o tempo que a gente está vivendo. E aí, se a gente também não cuidar um do outro, não se unir e não se permitir ser ministrado, o final é muito difícil, né? Muito duro. E nós estamos sem válvulas de escape. Por exemplo, eu sempre tive uma válvula de escape. Talvez... Eu sei que é meio esquisito dizer isso. O Covid-19, ele é uma desgraça. Para mim foi uma bênção, pelo fato de eu ter vivido, de eu ter escapado e da experiência que eu tive com Deus. Porque eu vivia com um mote. Meu mote era: eu estou dirigindo uma cegonha numa subida sem freios. Eu não posso parar. Há 30 anos que eu digo isso, eu não posso parar. E o Espírito Santo ali no hospital falou: vai capotar, você tem que encostar porque vai capotar. Por quê? Porque o próprio ministério me dava os escapes. Eu viajava para cá, estava na Suíça, estava em Portugal, estava em Israel, todo ano, 1, 2, 3 caravanas, fazendo conferências. Então, esses conflitos, eles passavam por mim. Eles não encontravam lugar, eles não represavam em mim. Agora, Deus me colocou num lugar que eu não posso fugir. Eu não tenho para onde ir. Eu não tenho uma esposa para chorar no ombro. Eu não tenho uma esposa para me dizer calma. Eu não tenho para onde fugir. Eu estava falando a semana passada para o meu filho, eu falei: eu quero fugir um pouquinho. Eu quero fugir. Eu não posso fugir. Eu quis ligar para uma filha que é pastora, ela falou: pai, eu não vou atender, que eu tô em jejum de celular. Eu falei: meu Deus, a minha filha está em jejum de celular, estou acabado. A outra está com fuso horário de... Outro dia eu tive que pegar a pastora André, minha filha, ela saindo para o trabalho, eu falei: filha, me ouve, filha. E caí em prantos. Ela: pai, o que está acontecendo? Eu falei: filha, eu não estou aguentando, filha, por favor, atrás do teu emprego aí, por favor. Ela estava de toalha, eu saindo do banho, que ela fica com o celular, porque pode o marido precisar. Eu falei: filha, sou eu, teu pai, me socorre. Eu não posso pedir para os membros da igreja. Eu estou entrando em desespero, de pressão, minha filha. Eu estou abrindo o jogo, Rafael. Sim. Eu não tenho para onde, não posso ir para a cidade vizinha.
De vez em quando eu me distraía no shopping, ia até o shopping, almoçava, sentava, tomava o meu cappuccino. O shopping está fechado. Entra no supermercado não é shopping, é perigoso, está aglomerado de gente. Você não pode ficar dando com o carro. Escuta, não tem com quem eu vou falar. Essa semana eu tive o privilégio de um casal da igreja, que nem exerce cargo de diretoria, mas domingo eu estava pregando, eu caí em prantos. E eles viram que aquele pranto não era um pranto normal. E me chamaram para tomar um café e falaram, pastor, nós estamos aqui, a gente não sabe o que é. Vamos... E choramos os três copiosamente, sem falar nada. E ele disse, o senhor vem sábado almoçar na minha casa. Pastor, o senhor tem que falar com alguém, senão o senhor vai morrer. O senhor é gente. E eu achei interessante que a esposa dele falou, não esqueça, o senhor é apóstolo, o senhor é pastor, o senhor é o meu pai, mas o senhor tem dentro de você uma criança, o senhor tem dentro de você um adolescente, o senhor tem dentro de você um rapaz e um homem. Você tem uma alma, você precisa viver. Pastor, e aí caímos no pranto de novo. Eu estou abrindo o coração, Joel, para os pastores que estão escutando, para as pessoas saberem que nós não somos super-homens. Isso é fundamental. Não tem uma roupa de super-herói. Não, nós temos um ofício. Nós temos uma unção que é dada por Deus. Na hora que você está pregando, parece que você não tem problema algum. Todo mundo fala, nossa, você está ótimo. Há 10 minutos atrás eu falava com você, você estava mal. Você está ótimo. Eu falei assim, pois é, eu queria estar ótimo assim. Mas é unção, não é algo que é teu. É que Deus te deu e você tem. Eu costumo usar a ilustração do El Cid. Eu gosto muito do filme El Cid, eu uso muito nas minhas reuniões de liderança, é até preto e branco. Na guerra dos cristãos com os mouros, o El Cid foi ferido, não sei se você lembra, e a espada entrou e lá os mouros todos felizes, né? E à noite ele é retirado para a batalha vai continuar no outro dia. E os cristãos estão abalados. E o El Cid, ele fala para a mulher dele, né? Acho que era até a Sofia Loren, artista da época. É um filme legal para discipulado. Ele fala, me ponha no cavalo amanhã. E eles quebram a lança, ele morre. E eles põem ele num cavalo, ele morto. E no outro dia, é emocionante. No outro dia, eles empurram o cavalo. Quantos soldados dele vêm? Dá aquele, sabe aquele negócio de guerra, e os mouros, quando vêm, ele à frente, bate retirada, e ele vai. Aí termina o filme, aí é lenda. Ele não é uma lenda, mas o filme é uma lenda, termina ele subindo. Mas a presença dele morto conduziu o povo. Então, nós somos uma espécie de El Cid. Mesmo mortos, ou semi-mortos, o povo espera a nossa liderança. O povo espera que o pastor esteja à frente. Isso é ser pastor. Esse é o desafio. Isso que você está falando é tão importante, AP, porque tem muitos líderes aqui, como eu, que precisamos ouvir isso, sabe? E ovelhas precisam ouvir isso. Né? Por quê? Porque elas também precisam entender esse outro lado humano. Né? O senhor estava falando e eu estava lembrando que a minha mãe também chamava Wanda. Né? E minha mãe faleceu quando eu tinha acabado de fazer 15 anos. E já era o segundo casamento do meu pai. Meu pai ficou viúvo a segunda vez. Então ele já tinha sido casado 25 anos, ficou viúvo, depois casou com a minha mãe e depois de 25 anos fica viúvo de novo. Então eu me lembro de quando chegou a notícia em casa da partida da minha mãe, que estava no hospital. Meu pai, alto oficial da aeronáutica, um homem inteligente, um homem assim que foi tudo o que ele precisava ser para mim, como amigo, como pai. Eu vi ele deitado na cama dele, vestido, deitado de barriga para cima e chorando. Eu nunca vi meu pai nu. Eu nunca vi meu pai chorar, a não ser naquele dia. Eu via cenas, eu criança, né? Meu pai, ele, por causa da aviação, ele fingia que ouvia de um ouvido e no outro ele tinha 30% de audição, né? Então ele lia os lábios, né? Mas
E criança, eu lembro de eu batendo a porta para entrar no quarto e ele não ouvia. E eu dava aquela entreaberta de porta e eu via ele de duas posições. Ou ele de pé lendo a Bíblia como um soldado, ou eu não o via. E quando eu abaixava, eu via ele por debaixo da cama do outro lado de joelhos, né? E naquele dia, ele fez sinal para que eu entrasse, ele estava deitado, e ele falou, você já está sabendo, sua mãe faleceu? Eu falei, tô. Aí ele falou, me deixa aqui um pouquinho, se quiser fica aqui. E eu deitei do lado dele. E eu me lembro dessa cena, ele deitado de barriga para cima e chorando, chorando. E aquilo não diminuiu em nada quem ele era para mim. Aquilo não diminuiu em nada a sinceridade dele, a honestidade, a força dele. E eu creio, AP, que o Senhor abrindo isso vai encorajar outros pastores. Por quê? Porque além de não te diminuir em nada, não nos fortalece. Nos fortalece. Tem líderes aqui que estão a ponto, eu digo pelo Espírito, estão a ponto de desistir. Muitos não desistem porque entregaram a vida para o Senhor e olha e fala, se eu não for isso, o que eu serei da minha vida? E não é por falta de escolha ou capacidade, não é porque se dedicaram 1000%. Nós fazemos parte de gerações que ouviram esses apelos missionários e que se renderam. Eu cresci em Brasília, eu não sei se o senhor conheceu o missionário Virgílio. O missionário Virgílio, ele foi talvez o único sobrevivente que foi prisioneiro do nosso cangaceiro brasileiro, Lampião. Ele era um missionário norte-americano que veio para o Brasil com 20 e poucos anos de idade e foi, por causa de um chamado, ele trouxe o primeiro disco de vinil do Brasil, que era um disco evangélico. E ele pregou para o Lampião, foi prisioneiro do Lampião, né? E foi talvez o único que saiu vivo, né? Porque o Lampião matava mesmo. E eu me lembro, porque ele era tio do pastor da igreja que eu cresci. Então eu já o vi com 90 anos de idade. Cabelinho branco, grande, assim, sempre de terno e gravata e de alpargata nos pés. E eu falo isso, eu choro. Eu me lembro que eu estava visitando uma igreja da Assembleia de Deus que tem aqueles famosos cultos de missões, né, congresso missionário, e termina com a manhã missionária. E o pregador fez um famoso apelo, quem há de ir por nós? A primeira pessoa que foi à frente, com mais de 90 anos de idade, foi o missionário Virgílio. Aquele homem foi lá para frente e ele já andava encurvado, com um lenço na boca para segurar a saliva. E as pessoas ficaram vendo aquela cena. E o pastor falou assim, pois não, missionário, o que o senhor deseja? Ele falou assim, eu quero dedicar as últimas horas da minha vida para esse país que me recebeu, que Deus me enviou, como missionário no Brasil. Então, talvez tenha gente aqui que não saiba o que isso significa. A gente que dedicou a nossa vida, eu lembro aquele hino que diz assim, Cristo é tudo para mim, Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito, Ele é tudo para mim. Quer dizer, Jesus é tudo para a gente. Só que chega uma hora que a gente tem que falar assim, peraí, deixa eu tirar aqui a roupa, a armadura, né? E ver as feridas de guerra, né? E aí, se a gente não tem amigos, pares, pais, que a gente possa ligar e dizer, ora por mim aí, que hoje o negócio está doendo, né? A coisa é séria, coisa séria. AP Nicolau, obrigado por compartilhar seu coração com a gente, corajosamente seu coração, e falar da importância do Ministério Pastoral. Eu queria que o senhor deixasse para a gente, nesses minutos finais, antes disso, como está sendo, além disso, o senhor lidar com a internet? Né? Porque, assim, de alguma forma, o convívio presencial ele está nesse vai e vem, e a internet ganhou muito espaço. Como que o senhor está lidando com essa questão de internet? Olha, eu tenho uma equipe aqui na nossa igreja muito boa, graças a Deus. Meu filho, o pastor Samuel,
preparou um pessoal e tem sido muito bom. E a igreja pegou. Hoje é impressionante a habilidade com que a igreja opera, todas as redes, infantil, adolescentes, profetas, reuniões de oração, vigília pela internet. Está muito bem, graças a Deus. Eu tive dificuldades no último mês, que eu estava gravando da minha casa, ao voltar, e eu estava com uma operadora que estava com... Eu não percebi que ela tinha um jogo que ela faz de cortar para depois se negociar, e isso me prejudicou numas lives, mas eu voltei para a antiga e está funcionando bem e eu amo. E eu creio que não tem mais como voltar atrás, isso vai ser necessário, até para reunião tete-a-tete, pequenas reuniões, reuniões de professores, ministração e cultos. Voltamos aqui no Brasil, estamos agora num momento muito ruim. Agora, esse mês de março é chamado mês da tristeza, onde se prevê 3.000 mortos por dia, está perto. Ontem soube uma notícia que eu estou cancelando em nome de Jesus, que abril vai ser pior. Então, Deus, que tempo é esse? Então, vamos fazer de tudo e agora começar a criticar a igreja, atribuir à igreja a proliferação da coisa que não é real. Eu conheço as igrejas aqui da cidade, todas estão trabalhando exemplarmente, além do normal, exagerado. Mas a gente sabe que tempo nós estamos vivendo. Então, eu creio que, independente de como vai ficar isso, pós-vacina, vai levar algum tempo, essa vai ser a nossa ferramenta. E nós temos que cultivar isso, orientar o nosso povo, dar oportunidade para que eles falem, se manifestem, para que se sintam interagindo. Eu peço foto, no final do culto eu fico mostrando as fotos de quem estava no culto, o pessoal responde bonito. Então, porque é a ferramenta, é algo que Deus nos deixou, porque a igreja ela está não confinada em 4 paredes, ela está além das paredes, ela está além do espaço, ela é algo espiritual, é a igreja dos primogênitos arrolados nos céus. Então, é trabalhar com as ferramentas que nós temos. E hoje a internet é a ferramenta. Aleluia. Para os dois lados. Se nós não usarmos para o bem, tem aí agora o famoso aí que está, Deus me livre, fazendo uma desgraça no meio das crianças. Sim, a gente viu isso aí. É triste, é triste. Que bênção, querido. Que palavra o senhor deixa para nós nesses minutos finais aí? Deixa para nós uma palavra e uma bênção, né? Uma oração, uma bênção para nós. Amém. Queridos, eu creio que nós somos privilegiados em estarmos aqui. Deus não teria nos deixado aqui sem um propósito. A palavra diz no Salmo 139 que todos os nossos dias estão escritos desde que nem o primeiro tivesse ainda existido. A palavra diz que tudo Deus fez formoso ao seu tempo. Nós temos um destino profético. Então, essa diversidade ela tem que ser enfrentada e nós temos que buscar a habilidade e a graça de Deus para sermos felizes e eficazes nesse tempo. Talvez, como ser feliz? No centro da vontade de Deus, aproveitando cada momento, reconhecendo a presença de Deus, reconhecendo o sofrimento de Jesus, dando graças a Deus por um copo d'água, dando graças a Deus por estarmos vivendo, sabendo que temos irmãos queridos sofrendo, os que já foram estão com Jesus, mas temos irmãos amados nos leitos, já no risco de não ter oxigênio, o risco de ter morte horrível, lutar por eles, orar por eles e orar pelos perdidos. Essa é a hora da igreja. Que Deus nos fortaleça, que Deus nos levante como um grande exército corajoso, não como heróis. Herói é Jesus, nosso super-herói é Jesus Cristo. Nós somos homens falhos, somos líderes, temos unções para liderar, para treinar o povo, para treinar o exército. Que a guerra não é conquistada por um homem, é conquistada por um exército, e o despojo é dividido igual, por aqueles que vão à frente e por aqueles que ficam na retaguarda.
Todos nós temos uma importância vital neste projeto de Deus. Por isso, firme, firme. Eu os abençoo e abençoo o apóstolo Rafael nessa obra, pastora Gláucia, Valentina e todo esse povo aí da Suíça e de quem está vendo, no nome de Yeshua HaMashiach, o nosso Jesus, o Messias, o nosso Salvador. Shalom, shalom e obrigado por nos ouvirem. Amém, AP. Recebemos em nome de Jesus. Pessoal, se vocês querem seguir o apóstolo Nicolau, vai nas redes sociais, aqui no Instagram, AP Nicolau. Tem o grupo do Telegram lá, o canal do Telegram, né? Palavra do Nicolau. Palavra do Nicolau, é bênção, tem palavra direta ali. E na sexta-feira tem um plus aí, poderoso. Eu tô lá, tem sido bênção demais para minha vida. Viu? Obrigado. E se alguém deseja também semear no ministério, o P. Nicolau não pede, não falou nada disso, mas eu quero que tenha liberdade. É o seguinte, se alguém quiser semear na vida dele, manda uma mensagem para ele, fala, P, como que eu faço para te abençoar? Em nome de Jesus. Amém? Querido, amo sua vida. Obrigado por esse tempo valioso, precioso. Amém. E depois a gente se fala no particular aí. Grande beijo na alma, beijo no coração. Beijo aí na igreja local. Meu grande abraço, pastor Samuel e todo mundo aí. Amém. Fica com Deus, queridão. Shalom, shalom. Deus abençoe. Shalom. Amém. Esse foi o Café com a P de hoje, com a presença do ilustre apóstolo Nicolau. Vou salvar essa live. Você vai lá, curte, comenta e compartilha em nome de Jesus. Grande beijo. Até segunda-feira, Café com a P. Tchau, tchau.